muito bem-vindos, ricos e ricas na América, no canal que te ajuda a você multiplicar seus dólares na América. Mas hoje nós temos uma convidada especial. Vamos falar sobre temas que alguns imigrantes não querem tocar no assunto e talvez você até desconheça sobre esse tema. Nós vamos falar sobre filosofia. Estamos aqui com a convidada super especial e eu gostaria primeiramente que ela se apresentasse, contasse um pouquinho da história para uma audiência que talvez não conheça o seu trabalho no Brasil como filósofa. Então, se sinta à vontade. Muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Lúcia Helena Galvão, sou professora de filosofia já há 35 anos, mas não a filosofia da maneira que ouvimos falar, a filosofia acadêmica, que é muito de conceitualização, um pouco distante do nosso cotidiano, mas de um trabalho que uma instituição internacional chamada Nova Acrópole faz de tornar a filosofia vivencial, ou seja, bem prática. Através dela, a gente possa entender melhor como dar resposta às nossas dificuldades, que através dela a gente possa entender melhor como educar nossos filhos, como ser um bom cidadão, ou seja, que a gente aprenda a dar respostas adequadas à vida, orientados por essa filosofia. Então, ensino isso já há muitos anos. No Brasil, nós temos uma recepção muito grande para esse nosso conteúdo, somos bastante conhecidos e gostaria de conhecer um pouco mais a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se a filosofia tem uma explicação para alguns comportamentos do imigrante aqui na América. Eu acho que o primeiro deles é, eu falando da parte financeira, que eu conheço um pouco da minha audiência, e muitos vêm do Brasil com aquela sensação de vir para a América, vir prosperar, mas também tem algo que eu sempre fico tentando me perguntar, que eu acho que uma parte a, as finanças comportamentais explica, mas eu acho que uma resposta mais vinda da filosofia, acho que tem, pelo menos eu acredito que tenha muito mais profundidade, que é por que que o imigrante sai do Brasil, vem para cá para prosperar? E a última coisa que ele pensa como é que eu digo, de forma prática é prosperar. Por exemplo, ele vem com o pensamento de prosperar, mas tudo que ele ganha aqui, ele gasta, e geralmente com ostentação. Carros de marca, festas. Então, ele tem o mesmo comportamento que ele tinha no Brasil, aqui na América, e acaba que passam-se os anos, muitos passam aqui 5, 10, 15 anos, e não conquistam nada do que eles idealizaram quando saíram do Brasil. Bom, uma resposta filosófica para isso teria que a gente ir um pouco mais fundo nesse comportamento. Eu acredito, como falávamos ainda há pouco em privado, que o brasileiro aqui está um pouco no limbo, não pertence mais à sociedade brasileira da maneira que ele pertencia quando estava lá, mas também ainda não se integrou aqui. Porque ao se integrar num país, ele se sente seguro e não necessita mais da ostentação para mostrar ser alguma coisa. Ele se sente seguro no fato de que ele pertence, ele se sente fazendo parte de uma comunidade e aceito dessa forma. Não precisa muitas vezes estar mostrando uma aparência de algo que ele conquistou ou está correndo atrás de conquistar. E para isso eu acredito que era necessário que uma pessoa que viesse para os Estados Unidos estivesse preparada para a grande decisão, que é: eu vou lá não apenas para tirar proveitos pessoais, eu não vou lá apenas para poder adquirir um patrimônio, mas eu vou lá para me tornar um cidadão norte-americano. Porque isso daria a essa pessoa uma segurança muito grande. Vou te contar um pequeno episódio que ocorreu comigo no Brasil. Nós, em Nova Acrópole, levamos a escola para vários estados da federação, então eu saí de Brasília, onde moro, para morar em João Pessoa, na Paraíba, que era uma cidade que eu nem sequer conhecia, para levar Nova Acrópole para lá. E eu me recordo que eu sonhei um belo dia que eu estava indo diante da cidade e pedindo autorização à cidade, ao espírito da cidade, para levar a minha mensagem. E esse espírito da cidade pedia que, da mesma maneira que eu estava levando alguma coisa para ele, eu também levasse alguma coisa dele para mim. Isso foi um sonho, mas foi muito interessante. Quando eu cheguei em João Pessoa, eu procurei fazer exatamente isso. Entender a história, entender a culinária, entender os gostos, toda a idiosincrasia do local, como eles pensavam, como eles sentiam, e aceitar essas coisas como uma visão minha de mundo. Aceitar como um elemento que eu colocaria como elemental, fundamental na minha vida. Tá? Então, a partir disso, eu considero que eu entrei no mundo dos paraibanos.
E foi muito boa a minha recepção lá. Fico imaginando se, ao invés do brasileiro chegar aqui para simplesmente fazer um patrimônio, ele chegasse para compor com uma sociedade chamada Estados Unidos da América. Ou seja, eu não vim apenas para tirar proveito, eu vim para dar proveito. Eu vim para somar. Eu quero que esse país dê certo, uma vez que eu faço parte dele e me beneficio dele, eu quero que ele dê certo, eu quero que ele cresça, eu quero que ele tenha prosperidade, que ele tenha sucesso. E, portanto, eu adquiro os valores dessa sociedade. Porque eu imagino uma pessoa que aqui percebe um estrangeiro chegando apenas para tirar proveitos pessoais daquilo que o país oferece, quanto isso deve parecer desconfortável. Porque pelo pouco tempo que eu estou nos Estados Unidos, eu percebo que as pessoas colocam bandeiras dos Estados Unidos na porta das suas casas. Elas são patriotas, elas querem muito que o país dê certo. Se nós não desejamos que o país dê certo, se nós não trabalhamos também para o todo e não apenas para o nosso proveito pessoal, seremos sempre células estranhas. É como se a gente imaginasse uma célula do nosso corpo que quisesse só o bem dela e não o bem do corpo. Isso seria, no mínimo, suicida, porque ela condenaria o corpo a uma doença e ela poderia adoecer junto. Isso, na verdade, é o câncer. Ele tem um comportamento anômalo dentro do corpo. Só pensa em si próprio aquela célula. Ela acaba condenando o corpo à morte e ela morre junto. Então, é fundamental que aquele que se integra numa sociedade integre-se no espírito daquela sociedade. Eu vou conhecer o hino do país, eu vou conhecer os símbolos do país, vou conhecer o espírito americano e quero somar para ele. Não quero apenas receber. Porque isso geraria uma integração total, onde o homem sai do limbo. Ele sai de um mundo onde ele estava integrado para um outro mundo onde ele se integra. Isso é perfeitamente normal e possível, mas deveria ser pensado e colocado como meta. É muito estranho que a gente se isole e gere uma bolha dentro de um país, porque, evidentemente, isso não vai ser bem visto por pessoas que estão aqui dando sangue para que o país dê certo, para pessoas que amam os seus símbolos, que amam os seus valores. O espírito norte-americano deveria ser uma procura daquele que vem para cá, de ser entendido, de ser assimilado e de ser vivido, uma vez que não podemos ficar sem ser cidadãos de lugar nenhum, porque é como uma célula que não pertencesse a nenhum corpo. Não podemos ficar isolados de uma sociedade maior. Como dizia Marco Aurélio, que é um grande filósofo estoico da antiguidade, ele dizia que o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Mas aquilo que é bom apenas para a abelha nem sempre é bom para a colmeia. E nós não podemos estar isolados da colmeia. Nós temos que contribuir para ela. Temos que fazer parte, temos que integrar. Porque isso é saúde, é assim que funciona o nosso corpo, é assim que funciona a natureza. Eu vejo também aqui que tem muita relativização do bem e do mal, né? Tem a parte que diz dos americanos que fala, mas muitos imigrantes vêm para cá, se aproveitam de tudo que a gente tem a oferecer e não contribuem. E aí entra também numa relativização do bem e do mal, né? Aquela relativização de, se isso aconteceu com fulano, tudo depende. Hoje em dia a gente vê muito essa abordagem, principalmente nas redes sociais. Depende, tudo hoje depende. Eu vejo que um pouco dos valores se perdeu e tudo, dependendo de quem tem seu podcast, de quem tem a sua voz na internet, tudo é relativizado. Inclusive agora com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Depende. Tem gente que, por exemplo, influencers estão colaborando, mas estão se promovendo. Assim, imigrantes estão na América se aproveitando, mas também estão ajudando a construir o país que talvez o americano não fazia, que é o que a gente chama aqui de trabalho de chão de fábrica, que é lavar prato, cortar grama, trabalhar na construção. Então, assim, até quando a gente pode relativizar? Será que existe a relativização do bem e do mal? Na verdade, do ponto de vista filosófico, é como se toda a humanidade estivesse subindo uma pirâmide. Cada um por uma face diferente, porque nenhum de nós é idêntico ao outro, mas no final todos nos encontrássemos num ápice comum, que é o ideal humano. O ideal humano, que é correspondermos àquilo que a natureza espera de nós, é o máximo de valores, virtudes e sabedoria que você possa imaginar num ser humano. E isso não é um para cada um, é um para toda a humanidade. Ou seja, para toda a humanidade existe um ideal de justiça, de fraternidade, de bondade. Isso não é relativo, isso é absoluto. Enquanto não chegarmos a alcançar esse ideal, não podemos relativizá-los. Então, essa relativização de tudo, ela, na verdade, escolhe, dentro de uma situação dual, ver só o polo que lhe interessa.
O fato é que nós estamos para gerar bem, para gerar valores, para gerar bondade, para gerar amor, para gerar fraternidade. Não podemos ter uma relação pela metade. Tá bom, eu contribuo, faço o trabalho de chão de fábrica, mas eu faço porque isso é o espaço que eu encontrei para me inserir e ter um rendimento, ou eu faço porque eu quero que esse país tenha um chão de fábrica bem estabelecido. Ou eu faço porque eu quero que esse país tenha uma estrutura de base muito bem feita, com muita qualidade. Ou seja, eu coloco o meu coração naquilo que eu faço com a intenção de somar. Me recordo que uma vez vi uma entrevista de uma que também é uma imigrante brasileira, que é Gisele Bündchen, que ela falava uma coisa muito interessante. Perguntaram a ela por que ela fazia sucesso. E ela disse: eu acho que eu faço sucesso por uma coisa. Se você me pedir para limpar esse chão, ele vai ficar tão limpo que você pode comer nele. Eu achei interessante essa colocação dela. Ou seja, eu venho, vou fazer um trabalho, mas ele vai ficar tão bem feito que realmente eu vou somar a esse país da forma como eu faço. Por quê? Porque eu coloco o meu coração naquilo que faço e dou o meu melhor. Aí realmente estou querendo somar. Muitas vezes a gente simplesmente quer, bom, se inserir naquela posição, porque é a que se abre para nós, outras são cerradas a princípio, é a que se abre para nós, mas não dar o meu melhor e dar o meu coração porque eu quero que o país progrida. Esse espírito é muito importante que esteja por trás de tudo aquilo que a gente faz. Hoje tem um dilema aqui na comunidade brasileira e até um tabu, né? Que alguns concordam, outros não concordam porque não acham legal falar sobre isso, que é o jeitinho brasileiro, né? Nós somos conhecidos aqui na América pelo jeitinho. Ah, assim, aqui tá as leis, mas deixa eu ver o que é que eu posso fazer, né? Eu brinco dizendo assim, quando muitos brasileiros vão no contador, ele não quer saber da lei, o que que ele tem que pagar, ele quer saber o que é que eu posso fazer para não pagar, o que é que eu posso fazer para deduzir, ou até o que é que eu posso fazer não de ilegal, mas que esteja dentro da lei, mas então esse jeitinho brasileiro é uma ausência de caráter de algo desde a colonização do Brasil, de quem nós nos tornamos. Parte do Brasil nós sabemos que não é 100% dos brasileiros que são assim, mas aqui é uma realidade muito clara. Por quê? Aqui nós vivemos em comunidade. No Brasil, você está entre brasileiros, então você não vê tanta diferença. Exemplo, quando eu era criança, adolescente, eu tinha direito a uma carteira estudantil. E várias pessoas da minha própria família pediam essa carteira para ir no cinema e pagar 50%, né? Não pagar o full price, né? O valor total. E eu vejo que aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui em Nova York, que é onde eu moro, a gente consegue identificar as comunidades. Exemplo, se a gente vê um judeu passando, a gente sabe que ele é judeu. Se a gente vê um chinês passando, a gente sabe que é chinês não só pelas características físicas, mas também pelos comportamentos. Então, seria esse jeitinho brasileiro uma distorção de caráter? Da onde isso veio e como é que a gente pode fazer para, não sei se é a palavra ideal, mas para se curar desse mal que traz muita, muita coisa negativa para a nossa vida como imigrante na América? Na verdade, a gente tem que analisar a questão do jeitinho brasileiro. Eu acho perfeitamente lícito que a gente encontre dentro da lei a melhor forma de fazer as coisas. Isso eu acho que é uma questão natural. Até a própria seleção natural funciona dessa maneira. Dentro daquilo que é lícito, dentro daquilo que é possível, eu vou buscar a melhor forma. A forma que flui melhor, a forma que me beneficia, tá ok. Agora, a partir do momento que eu começo a ter comportamentos, como você falou, de emprestar a carteirinha, aí eu já não estou mais dentro da margem da legalidade. Aí eu começo a ter desvios éticos para me beneficiar. E considero isso como natural. Ou seja, essa concessão que nós temos de achar que se me beneficia vale a pena, os fins justificam os meios, é algo que a gente deveria procurar mudar. Inclusive porque a natureza humana, a natureza como um todo, ela é um conjunto dotado de leis. E se nós não nos adequamos a essas leis, estamos constantemente levando, entre aspas, multas da vida, que são as consequências, como dizem os indianos, as consequências kármicas daquilo que a gente faz. Nós estamos com várias dívidas de multas por ultrapassarmos as leis da natureza, por querermos nos dar bem sempre em tudo, por não pensarmos no prejuízo do outro lado, por estarmos sempre pensando o que me beneficia e não o que beneficia o maior conjunto possível de pessoas. Isso são leis da natureza, que se você infringe, não tem como escapar das consequências kármicas, das consequências, como diz o Kybalion, da lei da causalidade. Isso vai surgir danos da sua vida.
Portanto, não é simplesmente nos Estados Unidos da América, em qualquer lugar do mundo onde eu esteja, no próprio Brasil onde eu estou, nós sofremos porque colocamos na nossa cabeça que qualquer lei existe para ser driblada. Estamos constantemente carregando nas nossas costas as multas de infringir a lei. Eu acho que a gente teria que ter uma mudança de mentalidade no sentido de acreditar que quem criou uma lei, quer seja Deus nas leis naturais, quer seja os homens dentro das leis de uma cidade, dentro de um país, havia um propósito justo, honesto e bom, de beneficiar igualmente todas as pessoas dentro daquela sociedade, dentro daquele planeta, dentro daquela natureza. Se eu confio que o universo é ordenado e que as leis não existem para me explorar, elas existem para me beneficiar de uma maneira que o meu benefício não cause prejuízo aos demais. E que eu não infrinja essa grande norma ética básica, fundamental, de consciência que é que nunca o meu bem dependa do mal do outro. Que nunca o meu lucro dependa do prejuízo do outro. Se eu não aceito moralmente pagar esse preço, nunca o meu benefício pode gerar em perda e prejuízo do outro, eu começo a pensar que as leis existem exatamente para isso, para que todos se beneficiem de maneira harmoniosa, e não apenas eu, porque isso é inviável. Daqui a pouco eu estarei no polo passivo e alguém estará se beneficiando às minhas custas. Isso torna a vida inviável. Então, acreditar que as leis são dotadas de sentido, que não existem caoticamente e que nós não vamos viver nem com as leis da natureza, nem com as leis humanas, eternamente driblando tudo, porque isso distorce o nosso caráter, isso nos torna seres humanos piores, melhores pais de família, piores pais de família, piores cidadãos, pessoas menos integradas à sociedade e à vida. Não poderemos viver assim eternamente. Ou seja, eu aconselho a acreditar que o mundo é cosmos e não caos, e que as leis existem para nos beneficiar. E profundamente nos comprometermos com a nossa consciência. Nunca, jamais, o meu benefício gere prejuízo para os demais. Nunca o meu ganho gere perda para alguém dentro do sistema, seja lá quem for. Essa semana eu escutei de um amigo que ele falou assim: Verena, essa questão de moral, ele é ateu. Aí ele falou: essa questão de moral vem da igreja. E eu não aceito essa questão de moral, porque o mundo é livre, tudo é relativo. Exemplo, um pai de família, uma pessoa matou alguém. Aí depende da circunstância. Matou por quê? Legítima defesa, matou porque na cultura dele, exemplo, tem culturas na África que mulheres podem ser mutiladas, enfim. E aí eu entrei numa questão. A moral veio antes de Cristo, me corrija se eu estiver errada, né? Eu estava lendo um Claro. livro de Platão, e a moral veio antes da igreja, veio através dos filósofos, né? Antes Sócrates, Platão, aí depois veio Aristóteles, afirmando algumas condições. Então, assim, o que é que a gente pode clarear na mente das pessoas? Porque, assim, ó, hoje eu sinto que, pelo menos, o que eu consigo enxergar é que tem uma divisão. É tudo que me remete à religião, ao cristianismo, eu renego. Por quê? Porque soa mais inteligente eu olhar para a ciência e pensar, não, tudo que relativiza vem de um lado e tudo que não relativa vem da moral, vem da igreja, vem de regras que algumas pessoas não concordam. Então, o que a gente diria para essas pessoas que acreditam que a moral, que tudo isso que, enfim, alguns filósofos pregavam vem da igreja, né, do cristianismo principalmente? Eu diria, inclusive, que não vem só dos filósofos. Civilizações anteriores à filosofia grega já tinham uma visão moral muito clara. No Egito, a justiça, a Maat, como eles falavam, era rigorosíssima, que era seguida por todos os egípcios. Também na Índia, ou seja, povos muito anteriores ao advento da filosofia grega já trabalhavam com a ideia da moral. Nós temos que perceber que a moral é inata à natureza. É difícil, ainda uma pessoa que diz que tudo é relativo, é muito difícil que ele ache que tem igual valor o filho dele estar vivo ou ser assassinado. Que tem igual valor o resultado do seu trabalho estar no seu bolso ou estar na mão de um ladrão. Nós temos dentro de nós algo que se indigna, que se revolta diante daquilo que é imoral. Algo que se sente no caos. Nós não podemos nos sentir no caos. A nossa vida se desorganiza completamente. Nós precisamos ter um certo cosmos até para organizar a forma da gente pensar. Aquilo que está mais próximo de um ideal harmonioso de pensamentos é superior àquilo que está mais distante.
Estar distante dessa razão organizada é a loucura. E se nós não acreditamos que existe nada organizado no universo, nós derivamos para a loucura. Não há como organizar a minha mente, não há como organizar o meu pensamento, os meus sentimentos, isso seria loucura. Nós acreditamos que existem coisas superiores e coisas inferiores. Todos nós acreditamos. Nenhum de nós deixa de se indignar diante da maldade, da crueldade, do desprezo da condição humana. Se você se indigna diante de alguma coisa, é porque você considera que existe alguma coisa melhor do que aquilo. Ou seja, o seu universo está hierarquizado. E quando o universo está hierarquizado, é porque esse comportamento está mais próximo de um ideal do que esse outro que está aqui embaixo. Você pode não chamar esse ideal de Deus. Chame como você quiser, de leis da natureza, chame de seja lá o que for que você acredite. Mas o fato é que existe um ideal de ordem e de harmonia, que esse comportamento de ser honesto está mais próximo dele do que esse comportamento de ser desonesto, e por isso você prefere esse comportamento ao outro. Nós tendemos para a harmonia, para a unidade, para o cosmos. E isso é inato. Isso até mesmo num homem que tivesse sido um Tarzan criado na floresta. Ele ainda preferiria que ele estivesse íntegro, criando os seus filhos, do que os seus filhos terem sido assassinados por algum animal. Ele ainda preferiria ter posse das suas coisas, dos seus alimentos, do que alguém vir e roubar tudo que ele tem. Ou seja, essa harmonia é necessária, inclusive, para a nossa lucidez, para a nossa sanidade mental. Agora, que as pessoas não acreditem que isso é porque Deus quis, não acreditem no Deus de uma determinada religião, abstraiam de denominações. Se existe um Deus, ele não se chama Deus, nem pertence a uma religião A, B ou C. Tá? É um padrão, um referencial de harmonia, de luminosidade, de ordem, fora do comum. E nós sabemos disso, porque toda vez que temos algo que se aproxima dele, nós gostamos mais. Nos sentimos mais harmoniosos, temos mais paz, emanamos mais amor quando nós estamos próximos desse referencial, que não foi dado por nenhuma cultura ou nenhuma religião. É dado pela nossa própria natureza humana. Uau, muito bom. Uma pergunta sobre propósito, né? Uma das coisas que a gente também, claro, no Brasil também, mas falando aqui na América, que muitos imigrantes perdem um pouco essa questão do propósito. Muitos saem do Brasil com plano, com objetivo, eu tô indo para prosperar, eu tô indo também muitos para ajudar a família no Brasil, muitos vêm de cidades pequenas, interior, Minas, Goiânia, muitos brasileiros vêm para mudar de vida. E uma grande parte acaba se perdendo e se questionando. Propósito. Será que existe propósito mesmo nessa vida? Ou será que só é viver no fluxo, acordar, comer, ter os filhos? É só isso? Ou não, existe algo maior? E se existe algo maior, como esse imigrante que está perdido, ele pode se encontrar baseado nas informações filosóficas? Do ponto de vista da filosofia, nós viemos ao mundo com um propósito, sim. Sair da ignorância e chegar o mais próximo possível da sabedoria. Era aquele ápice da pirâmide que eu te falei, de valores, virtudes e sabedoria. Nós viemos ao mundo para isso, com esse propósito. E quanto mais crescemos, quanto mais deslocamos a nossa consciência para patamares superiores, mais perto dessa sabedoria chegamos, desse ápice da pirâmide. Muitas vezes na nossa vida nós não temos um propósito, temos projetos. Vir para cá para acumular recursos, para ajudar a família, isso é um projeto, que pode ser bom ou pode ser mal, dependendo de como esteja integrado ao seu propósito. Imagine o seguinte, que eu esteja diante da morte. Eu vou morrer amanhã, ou hoje mesmo. Que tipo de ser humano eu quero ser nesse momento que a minha vida findou? Porque isso é a obra-prima da minha vida. Que valores eu quero ter? Que tipo de comportamento eu quero ter? Que tipo de consciência eu quero ter conquistado? Qual é o ser humano que eu quero ser quando eu estiver no ponto final de toda essa trajetória? Isso é a tua obra-prima. Quando você olhar para trás, quer ter visto que tipo de rastro? O que você quer ter feito pelas pessoas e pelo mundo? Ou seja, quem você quer ser nesse momento final da sua vida, que é a sua obra-prima, é o resultado de toda a tua construção. Isso é o teu propósito, isso é o teu ideal. E para que você chegue a esse ponto, tem que trabalhar para ele durante toda a vida. Ou seja, eu quero ser uma pessoa justa, uma pessoa fraterna, uma pessoa que emane bondade, eu quero ser uma pessoa que tenha feito o máximo pelas pessoas ao longo da minha vida. Esse é o meu propósito, o meu ideal de vida.
Todos os meus projetos têm que caminhar nessa direção, porque senão eles ficam soltos e podem, inclusive, ser contraditórios entre si. Tá? Então, se eu saio do meu país e vou para um país estrangeiro, eu continuo sendo um ser humano, eu tenho uma pátria que eu nunca vou me afastar dela, que é a natureza humana. Eu tenho que caminhar para me tornar o ser humano mais humano que eu possa chegar a ser. Esse que eu quero ser no momento da minha morte. Portanto, todas as coisas têm que caminhar nessa direção. Não há exceções. Esteja você onde estiver. Da pátria humana, você não foge nunca. Então, onde você estiver, você tem que integrar os teus propósitos dentro desse grande propósito de vida, os seus projetos dentro desse grande propósito de vida. Porque senão você se sente perdido. E aí eu não tenho mais noção do que é positivo, do que é negativo, do que é válido, do que não é. Você cai num vácuo, num limbo, onde você já não sabe mais o que serve, nem qual é o sentido de tudo isso. Ou seja, esteja você onde estiver. Imagine que tipo de ser humano eu quero ser quando tudo isso estiver terminado. E caminhe para lá, desde já. Eu estava lendo, essa semana terminei de ler um livro curtinho de Seneca, A Brevidade da Vida, né? E ele me trouxe, assim, muitas questões. Porque ele falou assim, uma parte ele falou dos políticos, dos ocupados, ele falou, as pessoas querem viver mais. Mas o que precisamos não é viver mais, o que precisamos é aproveitar a vida que a gente tem, que ela é suficiente. E as pessoas andam muito ocupadas, se distraindo trazendo para a vida, né? Se distraindo com coisas, exemplo, você tem algo para fazer, você tem um propósito, aí você, sei lá, se distrai com coisas da vida, com futilidades, e você vai se perdendo, quando você vai ver, o tempo passou, né? Tem muita gente que fala assim, o tempo passou. Mas aí a minha pergunta seria, como viver, aproveitar mais a vida nesse propósito que Seneca falou? É tipo uma resposta de como podemos viver melhor, sem nos distrairmos com o que não está no foco do nosso propósito. Imagine você um grande artista como o Leonardo da Vinci. Digamos que ele esteja pintando a Gioconda, a Mona Lisa, que é a grande obra da sua vida. Ele está tão empenhado, tem tanto entusiasmo naquela obra, que ele não vai desperdiçar tempo com absolutamente nada. Dizem que Leonardo, quando estava muito empenhado numa obra, ele às vezes não lembrava nem de comer, nem de dormir, de tão entusiasmado que ele estava em aperfeiçoar aquela obra, levá-lo à máxima perfeição. Nós deveríamos estar entusiasmados com a obra de construir a nós mesmos. Toda vez que passa um ano novo, quando a gente olha o 31 de dezembro do ano anterior, a gente deveria poder olhar e dizer, puxa, eu superei bastante coisa. Hoje eu sou um ser humano um pouco melhor. Tenho mais paciência com as pessoas, sou mais empático, compreendo mais as razões por que elas fazem as coisas. Eu tenho mais capacidade de conter as minhas emoções desordenadas, sou uma pessoa com mais autocontrole, tenho mais paz. Seja lá o que for, você tem que sentir conquistas, tem que sentir deslocamento da sua consciência, porque isso significa que a vida está valendo a pena, senão você está vivendo em vão. Isso, num determinado momento, você vai entrar numa crise, porque ninguém suporta isso por muito tempo. Se nós viemos aqui para fazer diferença para nós mesmos e para o mundo, para sermos fator de soma, para podermos olhar para trás e vermos, poxa, hoje eu sou um ser humano melhor. Eu deixei o mundo um pouquinho melhor porque eu existi. As pessoas à minha volta se beneficiaram por estarem na minha vida. Eu preciso sentir deslocamento. Porque se eu fico patinando no mesmo lugar, a sensação de fracasso vai ser avassaladora. E eu vou entrar numa crise mais cedo ou mais tarde. Nós viemos ao mundo para crescer. Não para ter conforto, para desfrutar, para curtir. Nós viemos para crescer. E não podemos esquecer disso. E, assim, como liderar? Você está, assim, na minha opinião, pelo menos, liderando um grande movimento no Brasil de filosofia, algo, pelo menos, que eu não escutava antes, no senso comum, e hoje dos brasileiros estão repostando seus vídeos e até refletindo mais. Mas como levar a educação para um povo que, eu estava vendo um dado, 3% da população brasileira efetivamente lê? E aí a gente lida com a comunidade, eu estava conversando com a Vanessa outro dia, ela falou assim, mas como você ter esse pensamento, Verena, que é o seu pensamento porque você estudou, porque você leu. A grande maioria não tem esse tipo de discussão, porque eles estão vivendo no fluxo. Eles acordam, vão para o trabalho, falando aqui do imigrante comum. Às vezes trabalha na construção, acorda às 5 horas da manhã, pega o ônibus dele, vai lá, recebe o dinheiro, é tipo aquele ratinho andando em círculos. E então, como clarear e ajudar as pessoas a terem esse tipo de discussão se
efetivamente só 3% da população brasileira, por exemplo, se interessa por conteúdos mais técnicos ou lê um livro, por exemplo. A questão é um pouco mais complexa do que parece, porque não se trata apenas de ler. Esses 3% que leem, eu não garanto que eles reflitam sobre o que leem, eu não garanto que eles extraiam da sua leitura ideias próprias, podem ser simplesmente um acúmulo de informações. Isso não muda muita coisa. O que nós deveríamos ter é uma noção de que nós estamos vivendo para aprender com aquilo que estamos vivendo, um espírito de aprendiz. Todas as noites, antes de dormir, pensar o que o dia de hoje me ensinou, o que eu pude crescer com o dia de hoje, as circunstâncias que eu vivi. Eu tenho uma proposta que eu acho muito interessante: não dormir enquanto eu não tiro do dia de hoje algum aprendizado, ainda que seja pequenininho, insignificante. O que eu aprendi com o dia de hoje, que eu possa refletir sobre as coisas à minha volta e tirar ideias próprias. Isso, se a gente para pensar nesse momento, se a gente olha para a nossa mente nesse momento, você vai ver que a maioria das ideias que estão dentro da nossa mente não são próprias, são implantadas pelo meio. Quais as ideias que eu realmente criei a partir da minha observação da vida, das coisas à minha volta? Quais as ideias que eu mesma extraí da vida a partir da minha experiência? Nós temos muito pouco de nosso. Nós estamos muito clonados, como se diz cientificamente, né? Clonados no sentido de que todo mundo pensa igual porque absorve pensamentos prontos, ao invés de criar os seus próprios pensamentos. Ou seja, não é simplesmente a leitura, é a reflexão em cima da leitura. E pode ser uma reflexão também sobre os fatos que você viveu, uma reflexão a respeito da vida que está passando à sua volta. Aquela dificuldade que eu vivi, o que eu aprendi com ela? Porque se eu vivo uma dificuldade e não aprendi nada, eu fiquei no prejuízo. Eu senti dor e não aprendi nada. Toda dificuldade tem algo a nos ensinar. Nós deveríamos nos colocar diante dela e dizer que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei. Porque assim vale a pena. Eu perco alguma coisa e ganho outra coisa. Às vezes a gente olha para trás e se pergunta: quando foi que eu mais cresci na minha vida? Você vai perceber que foi mais nas dificuldades mesmo. Elas me ensinam um monte de coisas. Eu deveria ter esse espírito de aprender com todas as situações da minha vida, estar sempre buscando aprendizado, buscando respostas à minha volta. E isso faz com que a gente aprenda a pensar, aprenda a refletir, aprenda a ter vida interior. Isso faz com que, a partir de um livro, ou de um filme, ou de uma vivência, eu extraia ideias próprias. Faz com que eu vá crescendo, adquira confiança em mim mesmo, na minha capacidade de pensar o mundo. O mundo não está todo pensado, não está tudo pronto. Muito pelo contrário, a maioria das grandes questões humanas ainda estão para ser desvendadas, ainda estão para ser pensadas. Nós vivemos em função do como e não do porquê. Dificilmente nos perguntamos o porquê da vida, das coisas que estão acontecendo, o porquê de eu estar aqui. As questões fundamentais da vida não estão pensadas. Cada um de nós tem que pensá-las, tem que chegar a alguma conclusão que dê sentido. Eu vivi uma experiência muito especial no Brasil, que eu fui convidada para falar com um grupo de pessoas que estavam todos eles com um diagnóstico de paliativo, ou seja, de uma doença fatal que depois de algum tempo terminaria em morte. E essas pessoas que estavam em tratamento paliativo, eu nunca vi um grupo com uma consciência filosófica tão elevada daquele jeito. A presença da morte fez com que eles parassem de pensar em banalidades. Eles só queriam saber: como é que eu posso beneficiar as pessoas? Como é que eu posso fazer algum bem para alguém antes que a minha vida termine? Como é que eu posso aprender a aceitar as limitações dos outros? Como eu posso me reconciliar com aqueles com quem eu rompi? Como eu posso fazer com que as experiências que ficaram mágoas para trás, eu possa fechá-las, possa dar um valor a elas? Ou seja, elas só perguntavam sobre coisas essenciais. As banalidades todas perderam valor. Por quê? Porque eles sabiam que a vida é curta. Porque eles sabiam que o seu prazo de vida estava limitado. Agora, o fato é que a vida é curta e o nosso prazo de vida está limitado para todo mundo. É interessante como a presença da morte traz essa urgência de pensar no que vale a pena. Nós deveríamos pedir conselhos à morte de vez em quando. Como diz, mais uma vez, o filósofo Marco Aurélio: tomar a morte como conselheira. Porque a gente tem claramente uma divisão de águas do que é válido, do que é essencial, do que é banalidade. Não podemos viver em função do banal. Precisamos sacralizar a nossa vida. O sagrado é a função de dar sentido. Precisamos dar a ela um direcionamento
Precisamos selecionar entre aquilo que é fútil e passageiro para aquilo que é consistente e válido. Inteligência é isso, escolher dentre, inter elegere, escolher dentre as coisas que não têm valor aquelas que são realmente válidas. Escolher dentre as coisas que o mundo diz que eu devo ser, quem realmente sou eu. Tá? Então, nós deveríamos, de vez em quando, nos perguntarmos se eu fosse morrer amanhã, o que seria vital para a minha vida no dia de hoje. É, e Seneca ele fala no livro também que as pessoas vivem achando que vão viver eternamente. Tipo assim, as pessoas. Exemplo, você está vivendo hoje. Como é que você sabe que você não vai morrer amanhã? Ou que você não vai morrer daqui a 2 anos? As pessoas não têm uma data, mas se a gente for parar para pensar, a qualquer momento a gente pode atravessar a rua e acontecer um acidente. Eu tô nessa um pouco fase da minha vida que eu fico brincando com meu marido. Eu falei para ele depois que, enfim, meu marido deixou o trabalho depois de 18 anos quase trabalhando. E eu falei para ele, eu quero viver a vida, sabe? Eu não quero trabalhar para governos nem para religiões. Eu quero viver a vida de quem sou eu? Eu tenho uma frase que faz que eu sempre coloco no meu reminder que diz assim: o que é que eu faria essa semana se eu fosse morrer daqui a 7 dias? Quais seriam as últimas coisas que eu faria? Eu gosto muito de escrever, e aí eu tô meio que refletindo em voltar para o meu blog, é algo que não dá muita relevância aí no meio que a gente está vivendo de redes sociais, de vídeos, de reels, mas é algo que me faz feliz escrever. Então eu tô um pouco nessa fase de, se eu fosse morrer daqui a 7 dias, quais são as pessoas que eu gostaria de encontrar? Com o que eu gastaria o meu tempo? O que seria válido para mim? O que seria extremamente importante? E aí eu fiz uma lista e fui riscando, 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 até que eu cheguei num último, né? De estar perto das pessoas que fazem sentido. E a minha pergunta é, como fugir das distrações? Porque é lógico, se a gente tem um deadline, se a gente tem uma data, que a gente sabe, ó, tudo isso aqui vai acabar, né? Como a gente apagar as distrações? Porque o tempo todo a gente está sendo bombardeado de conteúdo. Você abre o Instagram, é a bolsa da moda, é a blogueira motivando você a gastar, motivando você a fazer talvez coisas que não gastar em si, mas talvez tomando ações que, se você tivesse focada naquele propósito ali, você não faria, né? Tá trazendo distrações. Como se blindar dessas distrações no mundo tão busy, né? Igual eu me sinto, tipo assim, na Times Square, com todas aquelas telas, e como focar tendo tantas distrações. Bom, uma das coisas já falamos, né? Ter um sentido de vida e checá-lo todos os dias, se eu estou me aproximando dele ou me afastando. O dia de hoje eu dei um passo em direção ao meu ideal, ao meu grande propósito de vida, ao ser humano que eu quero chegar a ser, ou eu fiquei parado, ou eu dei um passo na direção contrária. Se eu dei um passo na direção contrária, o que havia de tão atraente lá atrás que eu troquei o meu sentido de vida por ele? Isso realmente tem esse valor? Ou seja, trazer a reflexão para dentro do nosso dia, para dentro da nossa vida. Antigos filósofos como Pitágoras, por exemplo, eles pediam que os seus discípulos fizessem diários, para todos os dias avaliarem o que eles estão fazendo da sua vida. Um dia, para quem vive 80, 90 anos, não é pouca coisa. Se vivêssemos milhares de anos, talvez um dia fosse insignificante. Mas para quem vive tão pouco, um dia é uma unidade bastante significativa. Tá? Que nós possamos avaliar o que ando fazendo dos meus dias. E uma segunda coisa que é fundamental que a gente tenha em mente, que a grande guerra, a grande luta da humanidade é contra o egoísmo. Existe uma tradição tibetana que eles dizem que o maior mal do mundo é o egoísmo. Eles chamam de heresia da separatividade. Eu deveria todos os dias buscar que nas minhas decisões, nos meus passos, eu pensasse um pouco mais no todo e um pouco menos apenas em mim mesmo. A futilidade, a superficialidade, a banalidade são todos filhos do egoísmo, que vão nos entretendo com coisas absolutamente sem sentido, são todos filhos do egoísmo. Imagina você se cada decisão que eu tomo, antes de tomar essa decisão, eu parasse e pensasse: o que eu posso fazer que não beneficie apenas a mim, mas ao maior grupo possível de pessoas com essa decisão? E procurasse sempre optar por essa alternativa. Tudo o que eu decido, buscar beneficiar o maior conjunto possível de pessoas. Imagine você que mundo seria esse com 8 bilhões de seres humanos pensando assim. É exatamente o mundo que a gente precisa. Quanto mais pensamos no todo, mais os nossos problemas se tornam pequenos, mais as nossas questões pessoais se minimizam, porque nós
nos afogamos no copo d'água porque ficamos do tamanho do copo d'água. Quando nossa consciência se expande, a gente começa a pensar mais como humanidade, nós começamos a ter uma perspectiva correta do tamanho dos nossos problemas, do tamanho da nossa vida, né? Então, combater o egoísmo a cada passo, a cada decisão que a gente toma, porque no final das contas a nossa vida é um resultado das decisões que tomamos. Estamos tomando nesse momento uma decisão do que pensar, do que sentir, e vamos construindo a nossa vida a partir dessas decisões. E em tudo o que eu decidir, eu vou procurar a alternativa que beneficie o maior número possível de pessoas, e não apenas a minha própria pele. Isso eu acho uma medida fundamental, que eu procuro fazer e recomendo a todos aqueles que querem uma vida mais filosófica que façam. E quando vamos falar do imigrante, né? Quando o imigrante, ele sabe do propósito dele, ele sabe, esse é o meu propósito, mas ele não consegue se mover, né? Tem muitas pessoas que sabem o que precisam fazer, exemplo. Tem gente que sabe que precisa perder peso, né? A gente não precisa, às vezes, talvez ter um nutricionista ali para direcionar, mas todo mundo sabe o básico, né? Déficit calórico. Como é que eu faço para sobrar dinheiro para investir? É uma matemática simples, é só você gastar menos do que você ganha. Mas na prática, o que eu vejo, principalmente assim da minha audiência, é que eles têm dificuldade de agir. Tipo, coisas básicas. Exemplo, eu estou dando uma aula ensinando eles a abrir uma conta. E aí tem gente que está ali, mas eu não entendi. Gente, sabe, é só você clicar. Eu estou dizendo aqui, clica aqui. As pessoas têm uma grande dificuldade de se moverem para fazer aquilo acontecer. Como seria uma resposta para ajudar quem está imobilizado perante... eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que é aquilo dali que vai me ajudar, mas eu não consigo me mover. A grande questão aí estamos sempre caminhando na direção das coisas que a gente ama. Você tem que querer esse objetivo, tem que amá-lo. Tem que se imaginar lá e considerar, bom, eu serei mais realizado, mais humano, mais feliz quando eu estiver nesse objetivo. Porque se a gente não ama o nosso objetivo, nós continuamos criando todos os pretextos possíveis e imagináveis para não caminhar. Porque, no fundo, sempre estaremos correndo atrás daquilo que amamos. A pessoa diz, eu tenho que me sacrificar demais. O que significa isso? Ela ama mais o que ela tem agora do que aquilo que você está propondo que ela conquiste. Imagine você que eu tenha um filho que esteja correndo risco e ele esteja do outro lado do rio. Eu não vou enrolar para atravessar esse rio. Vou me jogar nele e vou nadar do melhor jeito que eu posso, cachorrinho, do jeito que for, o que eu souber fazer, mas eu vou chegar do outro lado e vou salvar o meu filho. Por quê? O meu coração está do outro lado do rio. E, portanto, o corpo vai correr para ir atrás do coração. Se você quer chegar a algum lugar, coloque o seu coração lá. O seu coração tem que ir na frente, ele tem que estar lá, estacionado no seu objetivo. Porque aí o resto do corpo corre atrás de recuperar o seu coração. Se o seu coração está aqui, você vai ficar aqui, não tenha dúvida. É daí que vem toda a energia e toda a motivação. É igual quem está apaixonado, né? Exato. Quem está muito apaixonado, né? Você está cego de paixão, porque a pessoa faz qualquer coisa. Tem homens ricos que perdem todo o patrimônio, tem pessoas que tomam decisões irracionais. Então, talvez é que você acha que seu propósito é aquilo, mas na verdade não é. Não quer tanto assim. Não quer tanto assim. Tá? Então, está brincando consigo próprio, está mentindo para si próprio. Nós deveríamos claramente perguntar o que de fato queremos, onde queremos de fato chegar, para não estarmos brincando conosco mesmo, porque que nem Penélope lá no mito da Odisseia, né? Tece durante o dia, na calada da noite vai lá e puxa o fio. É mais ou menos o que fazemos com os nossos projetos. Mas aí eu sempre me pergunto assim, voltando ao ponto, né? A pessoa quer emagrecer, né? Ela tá lá, ela quer emagrecer por quê? Porque ela sabe que aquilo vai ser bom para a saúde dela. A gente está assistindo um filme, uma personagem vivendo esse dilema. Ela é enorme e o médico diz assim, se você não emagrecer, daqui a um tempo você não vai estar mais aqui, porque você está pressionando todos os seus órgãos, ela tem uma situação complicada. Mas ela não consegue parar de comer. Ela não para de comer, mesmo sabendo que aquilo vai levar à morte, sabendo que aquilo está prejudicando o seu próprio corpo. E aí eu entro num ponto que você fala muito nos seus vídeos das resistências. Como vencer essas resistências? Bom, aí no caso particular que você falou, reiterando o argumento anterior, ela precisaria dar um valor muito grande à vida, porque o que ela está fazendo é lutar pela vida. E talvez ela não esteja tão apegada à vida assim. Esse é o grande problema. Nós, às vezes, nos alienamos tanto do que é essencial na vida, nós achamos que a vida vira uma banalidade, uma chatura, um compasso de tempo para chegar em algum lugar que a gente não sabe onde é.
Estamos tão alienados das questões fundamentais que nos motivam, ou seja, não temos um ideal, não trabalhamos para construir algo grande para o outro, para o todo, não temos nada que realmente nos motive. E aí, para que eu vou me sacrificar tanto com a vida, pela vida, se a vida está essa chatura, sem propósito nenhum? Quem tem grandes sonhos, quem tem grandes ideais, quer viver. Portanto, se você diz a gordura vai te impedir de viver, ele vai perder a gordura. Se você diz o teu comportamento vai te impedir de viver, ele vai abandonar aquele comportamento. Porque a vida para ele tem um valor específico. Ele quer chegar a algum lugar, está construindo alguma coisa. Quem não quer chegar a lugar nenhum, não está construindo nada, a vida é um compasso de espera para chegar sei lá aonde. É uma perda de tempo. Ele está solto, ele não tem motivação. Tá? Portanto, tenha um espírito de missão. Queira construir alguma coisa grande, que aí a tua vida tem sentido. Aí você tem energia para lutar contra tudo aquilo que atenta contra a vida. Senão, não. Quem vive uma rotina sem sentido, no fundo, não ama muito a vida. A vida é uma grande monotonia. Se você fosse explicar o que é resistência e como se blindar e identificar, porque às vezes a gente não identifica. Eu tenho um amigo que ele fala muito sobre as resistências. Ele sempre fala, Verena, você está resistente a isso, você tem que trabalhar e ver o que é que está por trás aí da sua resistência. Eu sempre fico pensando, é verdade, tem uma resistência. Eu tenho muitas resistências, e aí eu reflito, eu fiz, por que eu tenho resistência? Mas aí, às vezes, eu encontro uma solução e às vezes não. Como fazer as pessoas refletirem mais, assim, quais são as resistências, identificar as resistências para que ela consiga superar as resistências? Não sei se fez. Eu tenho um curso sobre isso, inclusive, onde eu falo o seguinte, não existem resistências, existe uma única resistência. A resistência é uma força da natureza que te impede de crescer como ser humano. Qualquer iniciativa que você tenha que pegue a tua consciência desse degrau e leve para o próximo, a resistência vai atacar com tudo. Seja ela qual for, fazer um regime, entrar num processo educacional, seja o que for, o que te faz crescer como ser humano, o que expande a tua consciência, você vai ter que enfrentar a resistência. Ela é multifacetada, ela vai se apresentar de 1000 maneiras diferentes. Ela vai se apresentar como uma indisposição corporal, como uma pressão da família, como tudo que você possa imaginar. Mas ela não vai te deixar subir o próximo degrau. Você tem que perceber que você está lutando contra um inimigo que tem uma capacidade de adaptação, de se disfarçar de 1000 maneiras diferentes. Toda vez que algo estiver freando o teu intuito de crescer como ser humano, você pode saber, é um único inimigo, é a resistência. Tá? Pelas vossas obras vos conhecerei, como diz o provérbio bíblico. Eu percebo que eu estou nesse patamar de consciência e quero chegar aqui. Qualquer coisa que aconteça entre esse patamar e esse patamar te impedindo de subir é uma única coisa, resistência, disfarçada de 1000 formas diferentes. Pelas obras dela, você reconhece que é a resistência. Portanto, se você tem um objetivo que te faz crescer, não é qualquer objetivo. Eu costumo dizer, se você tem trabalha na missão da Madre Teresa de Calcutá e resolve voltar para o seu país para passar férias num spa, isso a resistência vai carimbar o seu passaporte, ela não se opõe a isso. Agora, se você está num patamar e quer se envolver em algo superior, algo que te faz crescer, algo que faz com que a tua disciplina seja aperfeiçoada, algo que faz com que você aprenda a lidar melhor com a vida, um empreendimento que seja útil, isso você vai ter que enfrentar a resistência. E ela é forte e ela bate forte. Se a gente sabe que ela é uma só, fica muito mais fácil lutar. Porque em qualquer circunstância você reconhece, é aquela que não quer me deixar crescer, é a resistência. E sabe que quando você planeja fazer alguma coisa que vai te fazer crescer, já coloca no seu esquema enfrentar a resistência, porque ela vai aparecer. E Seneca fala dos vícios, né? Ele fala que os vícios... aí ele fala, né, dos vícios, desde vícios sexuais, de beber, de fumar, da vida desregrada. Então, ele fala que os vícios tomam muito nosso tempo. E aí, às vezes, tem aqueles vícios que são aceitos socialmente, as pessoas não encaram como vício, tipo ficar o dia inteiro na televisão, ficar assistindo coisas, você tem que ler um livro, você tem que estudar, você tem que fazer um curso que você comprou, lá voltando para a minha realidade. Uma outra coisa que eu identifico, ele compra o curso vai ser bom para a vida dele, mas ele não dá continuidade. As pessoas compram na empolgação, mas não há comprometimento. Porque, principalmente, no meu ver, que eles estão atrelados a muitos vícios. Tipo, o imigrante chegou do trabalho, ele está cansado.
Aonde que ele vai se entregar aos vícios, qual vício? Eu estava conversando outro dia com um aluno e ele falou, eu chego do trabalho, eu falei, conta para mim o seu dia. Ele, então eu chego do trabalho, às vezes eu nem tomo banho, eu chego da construção sujo mesmo e sento no sofá, né? É como se fosse uma recompensa pelo dia ruim que eu tive. E aí eu abro uma cerveja, e aí eu ligo a televisão, qualquer coisa. Qualquer coisa que estiver passando, que distrai a minha mente do que eu passei, eu quero descansar, eu quero relaxar. Mas, na verdade, ao meu ver, ele está meio que colocando um vício em prova, vamos dizer, no caso do curso, né? Eu quero fazer um curso de finanças porque eu preciso organizar minha vida, eu preciso ter um crédito na América para comprar uma casa, eu preciso dar uma casa para os meus filhos. E aí ele vai lá, abre a cerveja, acende o cigarro, e isso vira uma rotina. E essa rotina tão confortável faz com que, talvez, seja difícil tirar aquela recompensa para a dor dele ter que focar no curso, dele ter que fazer algo acontecer. Então, como se livrar, como fazer as pessoas enxergarem esses vícios e vencer essa parte que é tão, minha amiga fala, o gostosinho, sabe? Vencer o gostosinho, que é a parte de você relaxar e não pensar em nada, porque, não sei, porque é mais confortável. É a inércia, né? É A lógico inércia. que a resistência, um dos argumentos fundamentais dela é exatamente a inércia, é o gostosinho. Você se acomodar naquilo que você já faz, porque é seguro, você já conhece, sabe onde vai te levar, né? Agora, é importante a gente ter consciência, em primeiro lugar, de que isso é uma ilusão, que a gente poderia fazer muito mais, que a gente tem energia para fazer muito mais, porque essas mentiras muitas vezes nos prendem. Eu não aguento mais, estou muito cansado, trabalhei o dia inteiro, É. agora eu não dou conta. Você dá conta, você tem energia, você tem condições de fazer. O que você não quer, o que está acontecendo é que você não quer, porque você considera que esse gostosinho atual é inferior àquilo que poderia ser bom no futuro, quando na verdade é o contrário, você poderia ter coisas muito melhores. Então, imagina, como a gente já conversou, você chega em casa, está cansado, está sujo da obra, mas daqui a meia hora você tem um encontro com a namorada, que é o amor da sua vida. Você não iria para frente da televisão. Você teria energia para tomar o seu banho, vestir a melhor roupa e ir lá. Às vezes eu recomendo aos meus alunos que façam um diário para poder refletir sobre o que foi o dia deles. Eu não aguento, eu chego em casa tão cansado que eu tenho que cair na cama. E se tivesse pudim de chocolate na geladeira? Aí eu aguentaria. Ou seja, no fundo, é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente valoriza. Tá? Nós temos que pensar, existe alguma coisa muito mais gostosa e muito mais perfeita lá no futuro do que isso aqui. Só que eu nunca vou alcançar se eu não abrir mão disso aqui. Tá? Então, combater os vícios significa você ter, como se você tivesse um alpinista que joga uma corda lá no futuro e vai tracionando essa corda que o leva ao futuro. Você tem que colocar a tua motivação presa lá no futuro. Eu quero aquilo lá. E não descanso enquanto eu não chegar lá. E aí eu vou tracionando essa corda, ela vai me puxando para cima. E aos poucos ir adquirindo gosto por crescer. Gostar de crescer. Gostar de perceber que hoje eu tenho muito mais condições de dar resposta à vida do que eu tinha no passado. Hoje eu tenho muito mais condições de autocontrole do que eu tinha no passado. Gostar dessa sensação de que você está se deslocando, está ampliando trincheiras, está se tornando cada vez mais humano. Você falou uma coisa que eu acho que eu sempre bato nessa tecla, que é a influência do meio, né? Nós somos frutos do meio. Você crê nisso? Tipo, eu fico vendo aqui os imigrantes, né? Eles têm muitos comportamentos parecidos. Eu fico brincando o seguinte, se eu estiver andando na Times Square, sem a pessoa abrir a boca, eu sinto que a pessoa tem uma grande chance de ser brasileiro. Ou por conta de como se veste, exemplo, enfim. O gringo, ele é mais simples, você não vai ver, assim, comum. Não é comum você ver uma gringa cheia de brinco, bem arrumada, com as unhas feitas. Não é uma característica, principalmente aqui do rico de Nova York. E aí, quando você vê alguém, você fala, essa pessoa é da América Latina. Como se veste, como fala. Você considera que, então, esses vícios que o brasileiro tem, e ele chega aqui nos Estados Unidos com essa bagagem, você acredita que isso vem dele ser fruto do meio? E também você falou uma coisa importante. Muitos brasileiros se excluem na América. Às vezes é sem querer, é a tal, talvez, da resistência, porque ele vem para cá, fazer amizade com gringo e se relacionar com gringo não é fácil. Eu sei que eu sou casada com um há quase 9 anos. Então, assim, os comportamentos são diferentes,
o jeito de se aproximar é diferente, não são pessoas assim igual o brasileiro, a gente vai tomar um drink e daqui a 2 minutos está todo mundo na sua casa. Então, a gente vai se fechando para ali, para a comunidade. Eu vejo muitos brasileiros que só têm amizade com brasileiro, só vai em festa de brasileiro, o business deles só tem de brasileiros, inclusive eu converso sobre isso em aulas de business, eu disse, se você quer ganhar mais, você precisa primeiro melhorar seu inglês e expandir, porque o indiano fala inglês, o chinês fala inglês, então para você vender, você precisa abrir. Mas ele tem essa resistência de dizer, ó, aqui é minha zona de conforto, aqui é minha comunidade. E assim, como fazer com que esse imigrante que está paralisado, porque talvez ele é fruto do meio, mas ele não consegue também se deslocar para pensar diferente, porque ele chega ali, exemplo, talvez ele assistindo esse podcast de filosofia vai incomodar ele, porque você vai falar coisas que são verdades, mas que vai ter uma resistência ali. Ah, eu entendi o que ela falou, fez sentido, mas eu quero continuar assim. Então, como fazer ele ter uma expansão de consciência para ele entender que ele é fruto do meio e para ele ser diferente, ele precisa frequentar, escutar e viver experiências diferentes. Não sei se isso talvez ajudaria. Entendo. Uma coisa, do ponto de vista filosófico, a gente sempre procura raciocinar mais fundo, né? É importante que a gente perceba que nós não nascemos para sermos produto do meio. Nós nascemos para ser produto de nós mesmos e produtores do meio, construídos a partir das nossas convicções, das nossas ideias, dos nossos valores. As formas exteriores deveriam ser aquelas que atendem à nossa necessidade e não aquelas impostas pelo meio. Então, eu, nesse momento, tenho a necessidade X, como a natureza. A natureza, os animais, às vezes, mudam de forma, se camuflam, porque aqui eu preciso de tal forma para me proteger do predador, ali eu já não preciso. Nós somos senhores das formas e não escravos delas. Deveríamos analisar em cada momento o que eu quero daquele momento, o que eu quero daquele lugar e tomar a forma adequada. Me recordo que há muitos anos atrás eu li uma coisa que me impressionou muito. Não sei se você já ouviu falar, é bem conhecido, um escritor norte-americano chamado Carlos Castaneda. Castaneda, ele conta bem resumidamente a história de ele ter sido discípulo de um indígena da tradição tolteca chamado Dom Juan. Ele foi discípulo e aprendeu muita coisa desse indígena no México. E um dia ele estava em casa nos Estados Unidos da América e esse indígena era um indígena típico, com vestimenta de indígena, morava numa casinha tipo de indígena, vivia uma vida bem nos moldes de um antigo indígena tolteca. E um dia ele estava nos Estados Unidos, Castanheda, e o seu antigo mestre, Dom Juan, falou que ele viria à casa dele, numa cidade norte-americana, que agora me escapou o nome, viria na casa dele porque ele precisava resolver alguns negócios nos Estados Unidos da América. E aí Dom Juan se dispôs a recebê-lo na sua casa, Castanheda se dispôs a recebê-lo na sua casa e tudo mais, e foi ao aeroporto recebê-lo, mas já com aquela forma mental. Eu vou andar nos Estados Unidos com uma pessoa vestida de índio do meu lado. Vou andar com uma pessoa com cabelo longo, com uma roupa de couro estranha, todo mundo vai olhar, eu vou receber um índio. E é muito engraçado porque ele esperava esse indígena no aeroporto e, de repente, bate nas costas dele um senhor. Quando ele vira, era um senhor de cabelo cortado, com um terno finíssimo, muito bem penteado, com uma postura perfeita. Ele pergunta, ué, mas o que é isso? Eu estava esperando o indígena que o senhor era lá no México. Ele disse, eu não sou escravo das formas. Eu sou senhor das formas. Eu uso as formas para minha necessidade em cada momento. Aqui, nesse momento, a forma é essa. Por que eu não usaria essa forma, se eu quero ter sucesso nesse momento? Se eu quero conseguir os meus objetivos nesse momento? Nós somos senhores das formas e não escravos delas. Ou seja, num determinado momento, dentro de uma comunidade brasileira, era uma forma que eu me sentia confortável nela, porque era como eu era aceito. Tá bom, era essa. Essa forma já não é mais a forma que me faz ter o melhor resultado nesse contexto. Não é a forma que facilita a atingir os meus objetivos. Por que eu continuo escrava dela? Eu não sou essa forma. Ela é uma casca, como uma roupa. As formas me servem e não eu a elas. Senão nós nos tornamos prisioneiros e as formas se tornam um cárcere. Nós somos construídos de dentro para fora e não o contrário. E você não acha também que tem um pouco de orgulho? Porque eu percebo que algumas pessoas não querem avançar porque elas não querem dar o braço a torcer que, exemplo, um amigo vem te dar um conselho. Você, não, eu sou assim, sabe? Tipo, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, é isso. Eu percebo talvez que tem um pouco de orgulho de você aceitar o conselho do outro e ver, peraí, deixa eu refletir.
se o que essa pessoa falou faz parte de mim ou não faz parte de mim. Eu, às vezes, tenho essa reflexão até dentro do nosso próprio negócio. Algumas pessoas fazem algumas, não seriam críticas, mas algumas pontuações de, pô, isso aqui é válido, isso aqui a gente pode modificar sim, faz parte da nossa evolução. Olha, isso aqui não faz, porque, por exemplo, eu também não posso mudar quem eu sou, né? Devido à crítica dos outros. Então, como ponderar? Igual você falou dele, que ele se mudou, ele botou um terno porque ele teria um evento, do que você perder sua identidade, quem você é. Identidade não tem nada a ver com essa forma externa, né? É aquilo que você é em termos de valores. Valores, virtudes e sabedoria. Né? É muito importante que a gente perceba que esse achar-se dono da verdade é que causa os grandes sectarismos e fanatismos da humanidade. Nós deveríamos, e todo filósofo busca isso, ter certeza de que não somos donos de nenhuma verdade. Somos um processo, estamos em crescimento. Então, cada ser humano que passa por mim me dá uma oportunidade de aprender do ponto de vista que ele tem e de ensinar do ponto de vista que eu tenho, considerando que tudo é dual. O ponto de vista dele terá elementos que são mais construtivos e positivos que o meu, e haverá elementos que são menos. Eu estou pronto a intercambiar com o mundo. Cada ser humano que passa por mim pode me tornar maior. Se eu tenho um pouco de empatia, entro dentro do marco psicológico do outro e vejo o mundo como ele vê. Eu vou perceber coisas que eu não percebia antes. E também vou perceber coisas que não me interessam. Eu faço essa seleção. Porque senão eu estou congelado. Eu estou paralisado no meu processo de crescimento. Ou seja, eu estou indo na contramão. Porque no mundo onde tudo se move, quem não avança, retrocede. É como você está parado num carro e todo mundo avançando. A sensação que você tem é que está indo para trás. Não é isso? Nós temos que estar no fluxo da vida, temos que estar crescendo como seres humanos. Viemos aqui para isso. E para isso tudo deveria nos dar algum ensinamento. Cada ser humano é uma fonte riquíssima de ensinamentos. Agora, se eu me sinto dono da verdade, eu estou congelado. E isso eu estou com um pezinho no fanatismo, no sectarismo e todas essas coisas tão perigosas da vida. Se você fosse dar um conselho de virtudes e valores que os brasileiros que estão aqui podem começar a se atentar ou absorver para eles avançarem, porque eu percebo que muito se perdeu, né? Hoje até se perdeu, como eu falei lá no início, certo e errado, hoje está tudo muito misturado, e eu percebo que as pessoas, elas buscam uma receita, pô, e o que é que eu posso começar a me desenvolver? Quais são as virtudes e valores que você acha que me ajudaria nesse desenvolvimento? Imagine você aquele ser humano ideal que você estava pensando lá no nosso exemplo anterior. Aquilo mais perfeito que você pode chegar a ser. Ou alguém que você conheceu, ou alguém histórico, o ser humano mais sábio que você possa conceber. Imagina, para chegar próximo desse ser humano, eu teria que ter algumas virtudes que não são de brasileiros nem de americanos, são de qualquer ser humano que passe diante de mim. Então, para crescer como ser humano, o que é que os americanos têm para me ensinar? Quais são as virtudes deles que são mais humanistas do que as minhas? Uau! Como eu posso aprender com esse pessoal para me tornar um ser humano mais completo? Tá? Eu não sou dono de nenhuma verdade. A forma dos brasileiros não é a forma perfeita. Os valores dos brasileiros não são perfeitos. O que esse pessoal tem de virtude que eu poderia me aperfeiçoar como ser humano se eu aprendesse, se eu adquirisse essas virtudes? Porque aí tem sentido estar aqui. Se não, não. Você veio para criar uma ilha e lutar contra as pessoas que estão aqui. Eu vim para aprender com eles. E quando eu começo a aprender, eu também começo a ter possibilidade de ensinar, porque as pessoas aceitam aprender comigo quando eu aceito aprender com elas. Tá? Então, começa a haver essa interação, esse intercâmbio, que aí você começa a criar laços, que é o que todo mundo que está aqui precisa, eu acho. Criar laços, isso é necessário. Ninguém pode ficar solto. Tá? Sozinho. Isso. E eu acho que é isso que dói mais, né? A dor grande do imigrante é que ele fala, eu estou sozinho, minha família está lá no Brasil, eu não tenho ajuda aqui, também não criei vínculos. E aí muitos criam aquela máscara de, mas brasileiro não ajuda brasileiro, mas brasileiro fala mal de brasileiro, mas ok, a gente vive num meio com tantas nacionalidades, com tantas pessoas de várias nacionalidades, porque você está preso só, você está aberto aí você buscar outras pessoas, então parece tipo aquele relacionamento tóxico, sabe? Que você tá com um marido, sei lá, abusador, mas ao mesmo tempo você quer estar naquela relação. Então eu sinto assim que muitos se veem nessa situação. Eu não sei, eu tô na minha zona de conforto, que é o que eu conheço, mesmo sendo ruim, é aquele marido que eu já conheço e sei o que ele vai fazer, do que sair para
sabe, buscar algo novo e que vai me demandar talvez mais esforço cognitivo e de compreensão, entender como eles, enfim, como eles se relacionam. Então, é tipo aquele relacionamento codependente, sabe? De que os brasileiros aqui falam mal do jeito dos brasileiros, mas no final tá todo mundo ali, sabe? Juntos e muitas vezes de uma forma positiva e muitas vezes negativa, porque o positivo no final eles se resolvem entre eles, mas o negativo é que a gente acaba não abrindo tantos horizontes para enxergar, peraí, tem gente aqui fazendo um business diferente, tem gente tomando os americanos, por exemplo, que eu vejo, muitos americanos são muito bons de fazer negócio, né? Eles criaram grandes empresas. Hoje, 60% das 100 maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos. Então, peraí, tem algo interessante, tipo a Amazon, que está no mundo inteiro, vendendo para o mundo inteiro. Então, pô, vamos entender. E aí, às vezes, até isso eu consigo identificar na comunidade brasileira que são traços. Ah, não, eu vou vender bolo, eu vou vender, sabe? A gente tem uma pouca ligação de entender como essas empresas funcionam e como a gente pode aproveitar para avançar. Então, sempre fica aquela questão, como abrir os horizontes e, e entender, tipo assim, do que você falou assim, mas a pessoa tem que estar apaixonada. E se ela não está apaixonada, mas ela precisa fazer o que tem que ser feito, né? Que é aquela frase, faça o que tem que ser feito para alcançar o que você gostaria. E se a pessoa não tem desejo, por exemplo, eu não tenho desejo, não quero, mas eu sei que isso vai ser bom para mim e eu preciso fazer. Faça por dever e logo depois o coração acompanha. Tá? Nós temos que imaginar o que fazemos pelos nossos filhos. Fazemos pelo dever de sermos pais, a natureza nos deu aquela criança para cuidar e nós temos o dever. Nem sempre nós estamos tão bem dispostos assim. Nem sempre estamos com aquela energia toda para acordar de madrugada e cuidar de um bebê. Mas o que nos tira da cama para ir lá e fazer o que devemos é um sentimento de dever. E nós temos que perceber o sentimento de dever em cada circunstância da nossa vida. Eu devo fazer tal coisa. Eu não devo desrespeitar esse sentimento de dever. É uma questão de integridade. Que aquilo que eu devo fazer, eu estarei lá fazendo. E aos poucos vou aprendendo a amar também, que é fundamental. Agora, uma coisa do que você falou que eu gostaria de ressaltar é cuidado com as generalizações. As generalizações sempre foram perigosas ao longo da história. As generalizações provocaram genocídios na história. É tudo judeu, é tudo japonês, é tudo não sei o quê. Não existem brasileiros, existem um monte de seres humanos, cada um diferente do outro. Uns solidários, outros não. Uns fraternos, outros não. Entre os americanos é a mesma coisa, entre os chineses, entre os indianos. Existem seres humanos, cada um com seu universo, cada um com seu contexto, alguns mais abertos, outros menos abertos. Mais uma vez, aquele filósofo que já falei tanto dele hoje, né, que é o Marco Aurélio, ele dizia que quando um ser humano morre, significa que é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada ser humano é um universo ímpar e irrepetível. Pode ter pessoas tremendamente fraternas em qualquer nacionalidade do mundo e pessoas tremendamente egoístas também em qualquer nacionalidade do mundo. Lembrem quando vocês estavam no Brasil, não consideravam que todo mundo que é brasileiro é bom ou é ruim. Iam conhecendo pessoa por pessoa. Aqui não é diferente disso. É a mesma coisa. Ninguém é algo humanamente bom ou mal simplesmente pela marca da sua nacionalidade. E quando a gente se retrata assim a um grupo porque eles têm alguns comportamentos parecidos, por exemplo, se você vê um grupo, até fisicamente falando, né? Você vê um grupo de indianos, né, de pessoas os índios mesmo. Você olha e você tem um pré-conceito, que é um conceito de que aquelas pessoas são índios, porque elas estão vestidas como índio, elas comem como índio, elas se comportam como índio. Igual se a gente for para o Brooklyn, por exemplo, o Brooklyn, a gente vai ver judeus, né? Vai ver as pessoas, os mais ortodoxos, de terno preto, com chapéu, você vai deduzir, pô, aquele cara é judeu. Então, como a gente separar o pré-conceito, que é o conceito que a gente tem sobre aquilo, que é isso que nos ajudou na nossa sobrevivência humana ao longo dos tempos, né? Para a gente identificar aquilo dali. Se você escuta um barulho nas árvores, você supõe que pode ser um leão que pode te comer e aí você vai correr. Então, como a gente se livrar desses preconceitos e abrir mais a mente para entender? Sim, a gente sabe que eu falo muito disso nas minhas lives. Deixa eu te falar, vocês estão falando mal de brasileiro, mas você já parou para pensar que você é brasileiro?
e você está falando mal. Aí eles meio que pensam, você é mau caráter? Ele, não sou. Então já parou para pensar que você é brasileiro também? E você já percebeu que tem brasileiros que estão aí doando, fazendo caridade, e tem uns que não estão. Então faz parte do ser humano, tem pessoas de todo tipo. Mas como nos livrarmos do preconceito, do conceito que a gente já tem dentro da gente, para a gente ter outras influências? Um pouco de reflexão, né? Considerar que da mesma maneira que nós, que os imigrantes brasileiros, fecham-se dentro de uma comunidade brasileira, adquirem os estereótipos do brasileiro para se sentirem pertencendo e seguros, essa insegurança deve atacar qualquer pessoa que venha de qualquer país. Então, eles se sentem meio expatriados, querem ter certos estereótipos de roupa, de comportamento, para se sentirem aceitos e seguros no seu grupo. Mas isso não quer dizer que eles sejam todos iguais. Não existe nenhum grupo no mundo onde todos sejam iguais. Da mesma maneira que eu não sou igual ao meu vizinho brasileiro, nem de um lado nem do outro da rua. Cada um é um ser humano absolutamente diferente. Então, aquelas pessoas estão usando estereótipos do grupo porque estão necessitando, estão carentes, estão necessitando pertencimento. Mas isso não significa que a alma dela também seja estereotipada, que o caráter dela também seja estereotipado. É um ser humano ímpar e irrepetível, reitero. Ali pode ter uma pessoa tremendamente fraterna ou uma pessoa tremendamente egoísta, como acontece entre nós brasileiros. Ninguém é igual a ninguém. E para finalizar, eu escrevi aqui para eu não esquecer, para você contar a história indiana sobre o Sutratma, acho que é assim que fala, sobre o colar Sutratma, sobre o colar de contas, e saber como poderíamos usar essa história para melhorar como ser humano, crescer e se desenvolver, que esse é o propósito da gente aqui, né? Uhum. Bom, imagine você um colar de pérolas. E imagine que cada pérolazinha dessa é um ser humano. E aí uma dessas pérolas ela está totalmente voltada para fora, percebendo como ela é lisinha, como ela é brilhante, como ela reluz. Ela olha para as outras pérolas e acha que ela é a que mais brilha naquele colar, e totalmente superficial e voltada para a sua aparência. Diz que existe uma fase de vida em que se vive dessa maneira. Chega uma certa época onde não se suporta mais. Então, chega uma hora em que essa pérolazinha se sente esgotado já de estar na superficialidade. E ela começa a buscar o que existe dentro dela, começa a buscar a sua essência, a sua identidade verdadeira. Só que quando ela mergulha o olhar para dentro de si própria, ela só está acostumada a reconhecer um único tipo de substância, que é pérola. E dentro dela passa um fio de prata. Quando ela olha para dentro, ela não consegue entender a prata. Então, ela sente como se fosse um vazio dentro dela, daquele angústia existencial. Ela se sente vazia. Mas de tanto buscar, de tanto refletir, de tanto se aprofundar, uma hora ela aprende a reconhecer aquele pedacinho de prata que passa por dentro dela. Aí ela descobre, a minha essência é prata. E se sente super realizada porque descobriu a sua essência. Quer contar para as outras perolazinhas do colar, ela se sente super feliz. Só que isso ainda não é o capítulo final da história, né? O capítulo final, quando ela adquire a verdadeira sabedoria, é quando ela vai perceber que aquele pedacinho de prata que passa dentro dela é, na verdade, um momento de um grande fio que passa por dentro de todas as outras pérolas de todo o colar. Ou seja, que em essência somos um. Isso seria o grande epílogo da história. Que se nós nos aprofundarmos bem dentro de nós mesmos, vamos encontrar algo que não é apenas nosso, é o Deus em nós, que é o mesmo Deus que está dentro de todos os seres. Ou seja, que em essência somos um. Se soubéssemos que a realidade final do universo é isso, seríamos muito mais fraternos e nos apegaríamos muito menos a aparências, a superficialidades. E ao sermos profundos, teremos sentimentos profundos, relações profundas, laços profundos, daqueles que valem a pena e fazem diferença na vida. Uau! Eu quero perguntar a última coisa para a gente finalizar. Não sei se o conselho você daria para esse imigrante que ele vai terminar aqui esse podcast e ele vai querer mais? E ele vai deixar nos comentários. O que você diria para ele? Onde é que ele pode te encontrar? Onde é que ele pode avançar nesses conteúdos? E para evoluir mesmo nessa caminhada de mais reflexões, mais estar com pessoas também que talvez gostem desse assunto e estão ali buscando evolução na caminhada. Bom, eu recomendo, dentro do YouTube do Brasil, você digita Nova Acrópole. E lá dentro do YouTube você vai encontrar um canal da Nova Acrópole no YouTube que tem mais de 1000 palestras. Muitas delas minhas mesmo, muitas de outros professores.
Lá você vai encontrar palestras sobre questões básicas da vida, como educar os filhos, como conviver, como ter disciplina, sobre as coisas mais fundamentais da vida. São palestras gratuitas, mais de 1.000. Lá você vai ter uma Uau! grande quantidade de palestras interessantes. Se além disso você quer ter um conteúdo extra, com leituras comentadas e tudo mais, eu aconselho uma plataforma de streaming da Nova Acrópole, que é o Acrópole Play, www.acropoleplay, tudo junto em minúsculo, .com.br. O Acrópole Play tem uma mensalidade de R$ 20,90, que é voltada para os nossos trabalhos sociais no Brasil. Ajuda nos nossos trabalhos sociais. Lá dentro você encontra já um monte de leituras comentadas de livros fundamentais, encontra várias palestras maravilhosas. Só aí você vai ter mais de 1.500 palestras à sua disposição. Uau! E aqueles que queiram também podem me seguir no meu Instagram, que é o Prof. Lúcia Helena Galval, tudo junto, minúsculo. Tá? Serão muito bem recebidos. É isso, Rico na América. O tema foi diferente, mas para a gente refletir. Por quê? Porque você vem para a América, você vem em busca do seu propósito. E às vezes você descobriu hoje que não é nem propósito, né? A gente tem projeto. Eu já tô aqui pensando, ai meu Deus, só tô cheia de projeto. Então vamos em busca do nosso propósito, né? Porque assim, como eu sempre falo para vocês, a vida é curta, né? E breve, como Seneca falou no livro dele, a brevidade da vida. Então que esse podcast ajude-nos como imigrante a refletir mais no nosso tempo de vida, que a gente está aqui para algo muito maior. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.